Olá pessoal, vamos falar novamente um pouco mais sobre a situação dos hebreus durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Tem vários textos falando sobre essas condições que os hebreus passaram durante os 40 anos lá no deserto. Como havia sacrifícios diários nos 40 anos no deserto? A lenda bíblica produzida e escrita supostamente por Moisés dizia que o Deus dos exércitos e das montanhas, de nome Jeová, o El Shaddai, determinou que os hebreus deveriam todos os dias oferecer-lhe 2 sacrifícios diários de 2 cordeiros. Os hebreus ficaram no deserto por 40 anos, quer dizer, por todo esse tempo, eles teriam que oferecer esses animais, ou seja, esses 2 cordeiros, para o Deus hebreu. É mistério ainda destacar que, além desses sacrifícios diários, havia os relativos a festas. O texto mostra que haviam algumas festas que os hebreus tinham que sacrificar determinados animais ao Deus hebreu. Isso ainda lá no deserto. Imagine o quanto animais à disposição dos hebreus seriam necessários para só aplacar a ira desse Deus. Vamos fazer um cálculo só desses sacrifícios diários, que envolvem os 2 cordeiros, que era oferecido um pela manhã e pela tarde. Tomando por base 365 dias como equivalente a um ano. Então nós temos 2 carneiros, vezes 365 dias, vezes 40 anos, que é o tempo de permanência dos hebreus no deserto. Nós vamos encontrar um total de 29.200 carneiros que eles teriam consumido só nessa questão dos sacrifícios diários, de um cordeiro pela manhã e de um cordeiro pela tarde. Sem falar dos outros animais que eram ofertados ao Deus hebreu em virtude de festas que aconteciam entre os hebreus. A lenda nos diz que os hebreus no deserto não tinham alimento nenhum. Como eles poderiam alimentar esse Deus de fome descomunal? Se eles mesmos não tinham nem comida para eles, como é que eles iam oferecer 29 mil cordeiros para esse Deus durante os 40 anos? Veja que mentira. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Salmo 78, 19. Esse salmo faz referência ao tempo que os hebreus passaram lá no deserto. E os hebreus diziam que, por acaso, podia Deus preparar para eles uma mesa no deserto? Por quê? Porque no deserto não tem nada para comer. Está entendendo? No deserto é absolutamente isento de alimentos do tipo aqueles que os hebreus almejavam, né? Que era carne, peixe e outras coisas mais. Note que os próprios hebreus na lenda passavam fome e sede. O texto nos diz isso claramente. Tudo que os hebreus comiam e bebiam, segundo essa lenda, vinha por provisão divina, porque no deserto não tinha nada disso. Então, água, comida, tudo era fornecido para eles de forma divina. Era uma providência que o Deus hebreu fazia para que eles tivessem algo para comer e para beber. Era pedras que saía água, eram codornas que desciam dos céus, era maná que caía todas as manhãs para eles se alimentarem. O texto diz que eles só comiam maná, mas em outra parte diz que eles comiam umas outras coisas que o Deus hebreu mandava. Ou seja, o texto vai se desmentindo ao longo de suas narrativas. E sabemos agora que o Deus hebreu determinou que eles tinham de oferecer 2 sacrifícios diários para ele. Agora, oferecer como? Vocês não tinham nem para eles mesmo, para comer, se alimentar. Como é que ele ia oferecer para o Deus hebreu? 29, mais de 29 mil cordeiros. No deserto não tinha nada, daí a necessidade de constantes supostos milagres da parte desse Deus primitivo. Para se alimentar, os hebreus recebiam diariamente um alimento chamado de maná.
A Bíblia nos diz que os hebreus comeram maná durante os 40 anos no deserto. Deuteronômio 8,3 mostra que eles só comeram maná. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Está vendo aqui? Esse texto mostra claramente que eles comeram maná durante os 40 anos, até entrarem lá na terra de Canaã. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Agora, por que eles comeram maná? Porque não tinha outra coisa para comer. E como é que esse maná era fornecido? Através de provisão divina do Deus hebreu. Mas por que o texto fala que os hebreus passavam fome? Porque o escritor queria passar a ideia no texto de que os hebreus estavam num ambiente hostil, que não tinha nada para se alimentar, mas o Deus hebreu, como era poderoso, e eles eram o povo amado de Deus, aí então esse Deus dava essas provisões. É essa a ideia que o escritor quer passar. Só que quando ele passa essas ideias de enaltecer o Deus hebreu, aí tem de gerar condições hostis e prejudiciais aos hebreus. Tá entendendo? Aí quando ele faz isso, aí ele começa a contradizer as ideias, porque depois ele vai falar de situações que era impossível que os hebreus estivessem passando, se essas provisões eram fornecidas pelo Deus hebreu. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. E por que eles comeram hipoteticamente por tanto tempo esse maná? Porque não havia outra fonte de alimentação. Só tinha maná à sua disposição. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos, diziam os hebreus. E eles estavam com a alma se definhando de tanta fome, de tantas necessidades no deserto. E o que eles tinham para comer era somente maná. Veja como eles se referiam ao maná. Eles se referiam ao maná como algo desprezível, imprestável e que não era bom como alimento. Nem tampouco, além do mais, você sempre comer todos os dias a mesma coisa, né? Realmente é para passar a ter insatisfação com determinado alimento, né? Você comer todo dia aquela mesma coisa. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Números 16, 14. Isso aqui é uma passagem que faz referência a um hebreu lá, esqueci o nome agora, que Moisés mandou chamar ele para lá diante de Moisés. Aí esse hebreu disse que não ia não. Não ia não, que ele só fez enganar o povo, dizendo que ia trazer, disse que ia tirar o povo do Egito e levar para uma terra que manava leite e mel. Mas, no entanto, o que eles estavam vendo era que Moisés tirou eles do Egito, que era uma terra boa, onde eles comiam de tudo e bebiam, e levaram ele para o deserto para passar fome. E lá no deserto não tinha nem campo, nem vinha como herança, como havia prometido que ia dar a herança, a terra dos cananeus como herança aos hebreus. Então esse hebreu faz alusão a essa situação, de que eles não estavam em terra que mandava leite nem mel, e que lá no deserto não tinha nem campo, nem vinha como herança, como promessa que foi feita a eles. Mas pelo contrário, que eles estavam definhando e morrendo aos poucos. E a situação era tão evidente que parecia que Moisés queria arrancar os olhos dos homens. Essa é a ideia que o hebreu nessa passagem quer dizer. E aí insistiu em dizer que não ia obedecer a Moisés não, disse que não ia subir não. Você não ia ao encontro de Moisés. Esse aqui mais tarde o texto diz que foi morto por uma decisão lá de Javé, diz que mandou uma praga lá e disse que mata todo mundo. Ele e a família desse camarada. Depois surge uma outra revolta
lá com Abirão e Corá, aí morrem também. Bom, mas se só havia maná, de onde foi que os hebreus conseguiriam alimentar diariamente esse Deus por 40 anos com 2 carneiros sacrificados? Entenderam? Se no deserto não tinha nada, não tinha comida, não tinha nada, o pouco que os hebreus conseguiam era por meio de provisões divinas. Como é que eles iriam alimentar esse Deus de forma tão descomunal e insaciável? E nem mesmo no deserto ele poupou os hebreus de fornecer esse sacrifício, exigia que os hebreus lhes dessem 2 carneiros todos os dias. Por mais que a lenda diga que os hebreus comeram codorna e que havia um rio que descia do topo do monte Sinai, quando eles chegaram lá no Monte Sinai, disseram que tinha um tal de um, de um riacho que descia, que as águas vinha da montanha. Mas em outras situações mostram que em outros locais eles passaram fome e sede, porque não tinha. Mas tudo isso não passa de fantasia. Mesmo que o texto diga essas coisas, de que eles comeram codorna, e desceu, que cobriu a terra acima de quase um metro acima do solo, e que nesse local do Sinai tinha água, tudo isso não passa de fantasia, que são acrescidas ao texto. O escritor quer apenas embelezar seu escrito com novos elementos e situações. No mesmo instante que os hebreus só têm maná para comer, como nós vimos, os vemos fazendo a maior festa com bebidas de teor alcoólico. E nós já vimos que não era impossível os hebreus levar tanto bebida ou mesmo fazerem bebidas lá no pleno deserto. Fazendo holocaustos ao bezerro no pé da montanha, sacrificando animais a Jeová. Em outros passagens nós vamos ver os hebreus oferecendo animais. Ou seja, tudo isso é um absurdo que vai dentro do enredo, porque mostra situações que contradizem umas às outras. Uma hora mostra os hebreus passando fome e necessidade, e outra hora mostra os hebreus em plena abundância de alimento. As histórias da Bíblia são lendas, não tem como não ser. Seus enredos são ridicularmente contraditórios. Até uma criança de 10 ou 12 anos, quando a lê, enxerga de imediato suas contradições e suas lendas. Os nossos piores e mais medíocres escritores criariam. Eu mesmo sou péssimo escritor. Se é que não sou um escritor, eu escrevo essas bobagens aqui, como dizem os crentes, né? E escreveria contos melhores que esses que encontramos na Bíblia. Criaria histórias bem menos contraditórias. Acreditar a feitura desse livro, tão medíocre em termos de racionalidade, a uma mente divina, cujos pensamentos seriam mais elevados que os nossos, é transformar-se num imbecil. É deixar-se conduzir por imbecis que só querem manter esse sistema de mentiras. Só pessoas inocentes que não tiram um segundo para analisar essas coisas, que insistem em acreditar nelas. É lamentável vermos pessoas serem enganadas dessa forma. E há as que querem ser enganadas. Precisam se fazer de bobas só para se apegarem a algo que acreditam. É isso aí, pessoal. Dê seu like, o seu dislike, compartilhe, divulgue, aperte o sininho para receber novas notificações de novos vídeos e até a próxima.